Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos novamente. Depois de um certo tempo estou aqui gravando a nossa aula 7, tá? Eu vou retomar algumas situações que a gente tem ali, fechando a parte clássica da física, e hoje a gente vai trabalhar, digamos assim, com alguns termos das forças centrais, alguns tópicos especiais de forças centrais. Tá? Nesses tópicos centrais, então, vamos pegar alguns problemas. E o primeiro que a gente vai pensar assim é quando a gente tem corpos extensos, né? Corpos extensos, ao invés da ideia da gente trabalhar com cargas pontuais ou com corpos cuja massa vai estar centralizada no seu centro de massa, a gente vai poder generalizar essa situação, pensando agora que eu vou ter para cada elemento de massa, cada delta M que ocupa um determinado volume desse corpo, né? Eu vou ter um vetor, um vetor que separa ele de um determinado ponto, que aqui está no meu caso no meu ponto M, onde que a massa está sofrendo, né? Já que é uma força desse corpo extenso sobre o corpo de massa M, pontiforme. Ao fazer isso, portanto, eu tenho ali o raio, a ideia do raio vetor, que é o módulo ao quadrado na direção desse raio. Fazendo o cálculo, eu verifico, né, que eu tenho tanto um elemento, quando esse meu elemento é muito pequeno, eu passo a ter ele contínuo. Sendo contínuo, eu posso trabalhar ele de forma a ser a ser integrado sobre todo o volume. Para integrar sobre o volume um elemento de massa, eu posso reescrevê-lo em termos de uma densidade ρ, que pode ser dependente da posição ou não, multiplicado pelo volume total, né? E aí, com essa força, eu posso determinar um potencial, aonde que esse potencial, ao contrário de eu ter ele como R ao quadrado, como dependência de R ao quadrado, como é da força, tá? Como dependência apenas em R, verifico que tem expressões bem semelhantes, e esse meu ρ que aparece ali, nada mais é do que a densidade de massa que se tem. Portanto, o cálculo é o mesmo, só que ao invés de eu calcular a partir de uma massa dividido pela distância entre os dois centros, eu agora considero cada elemento separadamente uma densidade e uma distribuição uniforme, uma distribuição não necessariamente uniforme, desculpa, dependente da posição para a massa. Tá? Eu podia pensar da mesma forma, e agora vou pensar numa casca esférica, né? Essa casca esférica eu vou fazer uma separação como se fosse através de uma distribuição cilíndrica, que eu vou trabalhar, portanto, com anéis para essa casca esférica, e cada anel fazendo contribuições, lembrando aquela questão assim que só vão ter componentes na direção horizontal aqui, né? Os componentes perpendiculares ali, eles vão se anular por conta das distribuições, só vai ser ao longo do eixo que vai aparecer essa força. Eu vejo aqui que o elemento de força que vai ter nesse raio, nessa figura, né? O raio esse anel, ele tem um raio A vezes seno do ângulo del sigma ali. E aí, fazendo o cálculo, eu posso calcular o elemento de força sobre todo ele, né? Ao fazer esse elemento de força, exploro toda a situação e consigo verificar que os meus elementos vão ser o fator gama de Newton lá, a massa total, a massa que está sofrendo ponto, a distribuição de massa na superfície, esse elemento de força para cada uma dos pontos, R ao quadrado, distância, só que projetado sobre o cosseno, tá? A gente pode fazer esse cálculo sem nenhum problema com as nossas distribuições. Então, utilizo exatamente essa situação, não preciso mostrar aqui, mas a gente consegue demonstrar perfeitamente com a ideia de qual é o raio e qual o raio do círculo e qual vai ser o elemento
de superfície que eu vou ter para calcular. Eu integro isso, portanto, né, meu elemento de superfície ali, ó, é o meu DF, 2πa seno de del sigma a del sigma. Desculpa. Eu integro isso, portanto, sobre todo ele, vou integrar somente em cima do ângulo sigma, e aí eu vou ter algumas substituições. Por exemplo, né, essa distância entre cada um dos elementos, o meu R ali, entre cada um dos elementos e o ponto M, ele vai ser dado por lei dos cossenos. A lei dos cossenos me dá ali o raio do anel que eu estou considerando, a distância entre esse anel e o ponto central, tá? E fazendo o cálculo, utilizo a lei dos cossenos, e aí eu consigo determinar, tenho meu R ao quadrado, meu Rzinho ao quadrado, diferenciando ele, eu consigo também ter uma expressão para o meu dr, e vejo que o meu dr está em função de seno de θ de θ. Tá? Seno de del θ, vou chamar de θ, né? De θ é Rzinho dr sobre A, R grande. O cosseno eu vou poder determinar a partir da lei dos cossenos ali também. Ao fazer as substituições, tá? Eu consigo determinar quanto vai valer essa relação. Aqui a primeira com ângulos menores, 180, a outra com a lei dos cossenos para φ agora, né, para psi, desculpem, e aí eu consigo determinar quanto vale o cosseno de psi, que é a minha segunda situação. Posso, portanto, substituir as duas coisas, substituir tanto o seno de θ de θ quanto o cosseno de psi. Substituindo isso, eu fico com uma integração em R, tá? Faço todas as substituições ali, todas elas direitinho, fico com uma substituição toda em Rzinho, tá? Vamos considerar que o ponto M está fora da esfera, ou seja, que o meu R grande é maior ou igual ao raio da esfera, e aí eu posso calcular como limites ali entre R menos A e R mais A. Já pensando que esse meu R grande é a distância do centro da esfera até o ponto de massa M. Integrando, eu consigo verificar ali que eu tenho gama. Eu recupero, notem, por exemplo, aqui, né, apesar de todos os cálculos, eu recupero o cálculo de duas massas pontuais. Uma massa M grande que eu estou trabalhando, a Mzinho, que é a massa do corpo da minha casca esférica. Eu posso simplesmente trabalhar aqui essa esfera única, essa esfera oca, ela se comporta como se tivesse a concentração da massa no seu centro. Tá? Digamos agora que eu pegue o caso do ponto M e está dentro da esfera, né? Aí eu vou ter como limites entre A menos R e A mais R, e aí, quando eu faço o cálculo, isso vai me dar zero. Tá? Por que vai dar zero? É esperado, por exemplo, que pela simetria, no interior de uma casca esférica, né, oca, a gente não vai ter força gravitacional. As explicações são aquelas lá por simetria, né, que sempre vai ter elementos diametralmente opostos que vão ter contribuições distintas, e essas contribuições vão permitir que tu diga que no interior dessa casca esférica, tu não tem, o corpo não sofre atração gravitacional. Tá? A gente não consegue pensar numa situação dessas, mas tem um análogo na eletricidade lá, que a gente tem exatamente essa questão, que o campo elétrico, na verdade, o campo elétrico é nulo, o campo gravitacional teoricamente seria nulo, o potencial gravitacional no interior dessa esfera, assim como o potencial elétrico, é constante. Agora vamos pensar no potencial gravitacional de uma casca esférica coberta com massa. Tá, o potencial escalar. Então, aquilo que nós tínhamos falado, né, sobre o anel circular, ele vai ter aquela expressão, não vai ser mais integrado sobre a distância ali, né, sobre o vetor, não posso considerar simplesmente a distância até lá, e ao integrar, mais uma vez eu tenho a forma de escrever seno de θ de θ em termos do meu dr. Tá?
Posso fazer isso tranquilamente ali. RDR, né? Vai substituir pelo Rzinho de baixo, aparece um R grande embaixo e desaparece um A, como a gente já tinha falado antes. E vamos ter dois casos. No ponto fora da esfera, com R maior que A, a integração vai entre R menos A e R mais A. E aí o potencial ele fica idêntico ao potencial gravitacional entre duas massas. E dentro da esfera, o potencial ele é constante, né? A gente pode ver ali, depende somente do raio da esfera, não modifica-se ao com tempo, como era de se esperar, como eu tinha dito anteriormente, né? Eu vou ter o mesmo resultado, não importa qual seja. Se a gente fizer esse cálculo sob o ponto de vista da força, vai chegar aos mesmos resultados, dependência da separação entre os centros quando o ponto está fora da esfera, e dependência no raio da esfera quando ele está dentro, mantendo o valor constante. Tá? E aí a gente tem claramente essa situação que estava falando. E aí a gente vê, isso recupera a ideia de que em coordenadas esféricas a gente só tem a força na direção radial. E essa força é conservativa. Tá? A gente vai ter esse problema aqui no final, tá relembrando a questão da eletrostática, né? As forças são semelhantes e as situações também são semelhantes. A gente teria, nesse caso, a casca esférica coberta de massa, seria o análogo gravitacional à gaiola de Faraday. Tá? Aqui, só um gráfico, né, falando sobre potencial e força, devido a essa esfera. O potencial ele tem um valor fixo até A e depois ele vai aumentando, tá? E a força ela desaparece no A porque não tem força interna na nossa esfera. Alguns problemas, então, pensar, por exemplo, assim, agora a gente tem uma barra homogênea, pensar na força gravitacional, uma barra homogênea de comprimento 2A, massa mzão, aplicando força sobre uma massa m que está a uma distância b dessa barra, num plano perpendicular, a partir do centro ali, né? Então a gente tem um ângulo subscrito delta, θ, o R que separa o meu elemento de massa e o ponto e o mzinho é x ao quadrado, sendo que x é uma distância que vai de menos a até a mais b ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Mesmas situações que a gente tinha antes, os elementos, ali o cosseno está dessa forma. Eu posso escrever somente os cossenos, né? Porque os senos eles vão se contrabalançar e, portanto, a gente só vai ter componente perpendicular dessa barra. Inserindo os termos, o meu df e o meu cosseno de θ, faço toda ela aqui, substituo as coisas e vou ter uma integral em termos de x, né? A minha integral entre 0 e a, são duas as integrais semelhantes, eu posso fazer entre menos a e a, ou duas vezes entre 0 e a, vai ser daquele termo ali, dx sobre x ao quadrado mais b ao quadrado na 3 meios. Substituindo isso, eu tenho aquela expressão ali. E como a massa total da barra é o sigma, que é a densidade superficial de cargas, mais duas vezes o A, né, densidade linear, pensando assim, eu vou ter a massa ali e aparece tranquilamente a minha expressão na direção E2 perpendicular à barra. Se eu fizer uma expansão, quando B for muito maior que A, a gente vai perceber que um B muito maior que A significa que eu vou enxergar essa barra como uma carga pontiforme, uma carga pontual, e essa carga pontual faz com que a força vá ter uma dependência no inverso da distância ao quadrado, como é esperada. Tá? Agora, pensando na força de um disco homogêneo, a gente vai ter uma partícula também, agora em vez de ser uma barra é um disco, tá? E a gente vai ter, portanto, um disco de raio A, pensando que o ponto está numa distância B do centro do disco, e pensar mais ou menos que o disco a gente está presumindo que ele é coberto de forma homogênea com massa.
Mesmas coisas, né? Uma vez mais, as componentes perpendiculares vão ser relevantes, as paralelas vão se cancelar, vão se compensar, né? Reescrevo mais uma vez o meu DF ali como DF cosseno do θ, substituo o meu DF da forma como tinha antes, para cada um dos elementos de massa, e esse elemento de massa é um raio, é um anel com densidade superficial de carga e a área do anel, 2πr dr, e o cosseno de θ eu posso substituir ali como b sobre a raiz quadrada de r ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu vou ter uma integração, mais uma vez, em dr, nos limites entre 0 e o raio, né, 0 e a. Ao fazer a integração, aqui a sugestão é que a gente faça uma substituição trigonométrica, né, u ao quadrado por r ao quadrado mais b ao quadrado. Faço isso e consigo ter uma expressão ali que tem um termo, né, 1 menos b sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, a e b, ao raio do círculo b, a distância até a questão. Mesma situação, quando b for muito maior que a gente vai recuperar o cálculo, né, da distância b muito maior que a. Mais uma vez, o disco, a gente desconsidera suas dimensões e trabalha ele como se fosse uma massa pontual, e aí a força vai ser inversamente proporcional a b ao quadrado. Mais uma vez, a massa é π vezes a ao quadrado vezes sigma, como era de se esperar, que a gente vai chegar aqui. Agora, falamos de uma distribuição linear, que era a barra, uma distribuição superficial, que era o disco. Vamos para uma esfera oca, né? E aí mostrar que o potencial de uma esfera oca com raio externo B e raio interno A, ele tem esses termos aqui, né? Aí a gente pode, eu vou colocar com demonstração, a gente vai perceber mais uma vez que vai ter exatamente o que é os nossos ângulos θ e φ, ângulo polar e ângulo azimutal, para a distribuição, para o nosso cálculo em coordenadas esféricas. Define ali pelo desenho o que é o meu R', que é a posição do meu elemento de massa em relação ao centro, e R a posição desse elemento de massa comparado com a massa M. Calculo então as coisas todas e vou fazer uma integral no raio entre o raio interno e o raio externo, entre A e B, tá? No azimuth, entre 0 e π, e no ângulo polar, entre 0 e 2π. Faço o cálculo todo, consigo determinar ali, ó, tem um A que tem os termos todos, leva em consideração densidade e a massa. Densidade da esfera e a massa que eu estou levando em consideração, tá? E vou ter três situações. A primeira é quando o R, né, a distância que eu tenho, vamos pensar assim, a distância que eu tenho entre o centro da esfera e a massa for externa a ela, ou seja, é maior do que B, posso fazer o cálculo e vou ter uma situação onde que recupera a questão original, né, do produto das massas sobre R, pensando no potencial. Quando R é menor do que A minha integração vai ser entre R' menos Rzão e R' mais Rzão, e aí eu fico com uma expressão também constante, dependendo somente dos raios, interno e externo, da diferença do quadrado entre eles. E quando está entre os dois, aí sim vai depender da minha separação, do ponto onde que eu tenho colocado, que é o meu Rzão aqui, todo bonitinho, fazendo todas as integrações. As forças vão ser calculadas como o gradiente na direção radial, então eu só pego os valores lá e calculo o gradiente. Quando R é maior que B, é a força esperada. Quando R for menor do que A, ela vai ser zero, porque o valor é constante, né, do potencial. E no valor intermediário ali, eu vou ter
uma massa efetiva Mzinho que depende da posição, né? Basicamente, como diz ali embaixo, né, esse Mzinho de Rzão é a massa da casca esférica com raio interno A e raio externo Rzão, que define a posição da partícula com massa Mzão. Tá? Então, a gente vai verificar exatamente tudo que tem além desse Rzão até B, não contribui para a força sobre a massa M externa. Isso tudo para discutir o que, gente? Na aula 6, eu comentei a respeito do exemplo claro de forças centrais, que são as órbitas circulares. Então agora a gente vai trabalhar com estabilidade de órbitas, mas não necessariamente só das órbitas da astronomia, né? A gente pode pensar basicamente que a gente tem essa situação que a força que a gente vai trabalhar é uma força que ela é proporcional, inversamente proporcional a alguma potência, né? Uma enésima potência do R, tá? E ao fazer esse tipo de coisa, eu posso pensar que quando a força efetiva eu coloco um termo centrífugo, né? Um termo que a gente já discutiu ali, que é o mr, velocidade angular ao quadrado, posso determinar isso ali, tanto dessa forma ou em termos do momento angular, L quadrado, né, que vai ter um potencial efetivo também muito semelhante a esse. A única diferença que eu tenho ali é que ao invés de eu trabalhar com o que tem tradicionalmente, eu tenho eu não sei qual a potência do N, tá? E se eu pensar num raio ótimo, né, R igual a ρ, o potencial efetivo vai ter um mínimo, e aí tem o desenho ali todo direitinho, né, o potencial efetivo vai ter um mínimo no valor em que a força centrífuga e a força de atração, elas são iguais, que é o que a gente espera ali todo bonitinho em função da separação. Então a gente tem duas situações, né, para verificar se essa órbita vai ser estável. A primeira é que existe uma primeira derivada e ela é nula, quando R é igual a esse raio ótimo, e nesse mesmo ponto a segunda derivada ela tem que ser maior do que zero. Tá? E essa segunda condição aí é necessária para a estabilidade, né? Ela vai garantir que quando a gente tenha pequenos deslocamentos entre a partir do ponto de equilíbrio, a partícula vai ser direcionada mais uma vez para o ponto de estabilidade, né? Fazendo, portanto, que eu tenha assim uma força restitutiva. Essas duas condições, então, nos levam, pensando, né, naquela expressão que eu tinha lá, meu Rzinho agora foi substituído pelo ρ. Para o potencial efetivo, portanto, com R igual a zero, eu vejo que esse meu raio na potência n-3, eu não sei quanto vale o n ainda, ele é inversamente proporcional ao momento angular, ao quadrado, proporcional à massa e aquela constante de proporcionalidade ali. E na segunda derivada, quando a gente substitui isto, tá, a gente verifica que o valor é maior do que zero, uma vez que massa e o n são positivos por definição. Aí tem ali, equivale, né, a gente vai ter que a condição de equilíbrio ali, que menos n mais 3, isso multiplicado por L ao quadrado sobre n, vai ser maior do que zero. Como L ao quadrado e m são valores pensados, né, são valores definidos como positivos, a estabilidade vai ocorrer para n menor do que 3. Tá? Então eu tenho a ideia de que forças centrais, na força de uma potência, enésima potência genérica de R, inversamente proporcional a isso, vai ser n menor do que 3. Tá? Então a gente vai agora pensar como é que vão funcionar esses campos de força central, né? A gente vai então definir ali que a nossa força ela tem essa ideia, né? O movimento central ele tem uma componente
de aceleração, mr dois pontos, e uma componente com o momento angular ali, L quadrado menos m dividido por m sobre r ao cubo. Aí, tendo esse cálculo todo direitinho, desculpa, mr ao cubo, desculpa. Então, eu posso, digamos assim, abreviar, né, inserir um termo que é um G, que vai ser essa força dividida pela massa. E aí eu vejo que esse meu G ele tem duas componentes, uma componente de aceleração e uma componente de aceleração centrífuga. Tá? E aí eu vejo que a partícula está tendo pequenas perturbações em torno da que a minha órbita, o meu R ótimo, né, o meu ρ. Então, vai dizer assim que basicamente eu vou pensar que eu vou ter pequenas perturbações, e essas perturbações vão tirar desse meu raio perfeitamente circular, fazendo com que a órbita ela circule, ela oscile em torno dessa órbita circular, a órbita de referência. Então, a nova órbita tem um R, que é esse meu raio ótimo, ρ mais x, com esse x muito menor do que ρ, né, para garantir a estabilidade. E como ρ é constante, eu posso determinar que a minha aceleração radial, o meu R dois pontos, vai ser igual a esse x dois pontos. Fazendo a substituição toda ali, eu vejo que eu consigo determinar isso de forma a substituir, né, na minha equação, meu R simplesmente por ρ mais x, e aí eu fico com uma expressão como está expressa aqui. Né? Mesma coisa com R, só que agora eu substituí o meu R por ρ mais x direitinho. E como o valor de x é muito menor do que ρ, x sobre ρ aqui é muito menor do que 1, e eu posso expandir esse termo em séries de Taylor, tá? Em torno de R igual a sigma. Ao fazer isso, eu posso ignorar as potências maiores, né? E verificar que a distância entre eles vai ter somente esse termo aqui, né? Um termo extra que é o menos 3 sobre x, ρ muito pequeno para se considerar. Na órbita de referência, que o R é igual a ρ, x é igual a zero, x dois pontos também vai ser igual a zero, garante que a minha aceleração, esse campo gravitacional, na órbita de referência, ele é fundamentalmente relacionado com o termo centrífugo. Né? E aí isso me permite reescrever o cálculo em termos retirar o momento angular, substituo ele e consigo escrever isso como uma equação homogênea de segunda ordem. Resolvo isso é uma equação basicamente, olhando para cá, uma equação de movimento amortecido, uma equação de movimento de um oscilador harmônico não amortecido, como a gente já falou, né? E com a frequência angular dada pela raiz quadrada desse termo aqui. Lembra que é x dois pontos mais ômega quadrado x. Então, tenho essa expressão aqui, meu ômega quadrado está aqui. Quando esse valor for positivo, a solução é uma solução harmônica. Quando o valor for negativo, ele vai a infinito com um termo de envelope. Tá? No primeiro caso, a partícula fica oscilando em torno da órbita, ou seja, a órbita ela está definida como uma órbita de referência e ela é estável. No segundo caso, tá, a gente tem um movimento onde que a partícula simplesmente ela foge da órbita, criando, portanto, uma situação de não estabilidade. Então, a condição para órbitas estáveis é o fato de que esse valor aqui, o ômega ao quadrado, seja maior do que zero. Tá? Então, eu tenho pequenas vibrações, a amplitude é pequena, de valor x em torno da órbita de referência. Posso reescrever isso em termos dessas funções aqui, com meu G' também. E substituindo, portanto, pelas forças, né, eu posso multiplicar tudo por cima e embaixo por B. A condição de equilíbrio me diz que eu tenho 3 sobre o raio da órbita de referência,
mais a relação entre derivada e a força, isso vai ter que ser maior do que zero. Aplicando isso para forças centrais genéricas, né, proporcional à inversamente proporcional à enésima potência de R, eu consigo ter uma expressão dessa cara aqui. E como eu já tinha a condição n menor do que 3 que eu tinha encontrado lá, eu mais uma vez encontro a mesma situação aqui com n menor do que 3, fazendo com que a gente vai trabalhar com as duas ideias, né, com as duas condições de estabilidade, levando à mesma situação. Então, a gente pode pensar que isso não vale somente para situações da astronomia, das situações do potencial gravitacional. Eu posso pensar, por exemplo, que eu tenho potenciais coulombianos, e aí eu vejo, por exemplo, aqui que eu vou ter uma situação que vai diminuindo, que eu tenho tanto o potencial coulombiano normal como o potencial blindado de Coulomb, né, que tem uma blindagem, um screening, que é dado por um termo de envelope aqui, que sempre vai ser menor do que 1, que faz com que ele seja diminuído, né, pensando, por exemplo, que um elétron num átomo grande ele vai sofrer ação de uma carga elétrica efetiva menor, ou de uma carga nuclear menor, comparada com isso, por isso que aparece a ideia do potencial coulombiano blindado. E aí, o que eu tenho ali, né? A ideia, por exemplo, do potencial coulombiano que eu tinha na figura B ali, o potencial efetivo, que leva em consideração tanto o potencial coulombiano quanto o termo centrífugo, e depois, quando eu penso no potencial blindado, né, no potencial efetivo, eu verifico que eu vou ter um conjunto menor de órbitas possíveis disponíveis por conta desse meu R, dessa minha exponencial que envelopa a situação. Então a gente tem, basicamente, mostrando que esse meu potencial, ele precisa, a força necessariamente tem que ser com uma potência menor do que 3, e aí pode ser qualquer uma, né? E a gente vai, historicamente, definir que o R igual a 2 permite a estabilidade definida de todas as situações, bem como algumas situações das distribuições, mas aqui a gente generalizou a situação tanto para os potenciais que a gente tinha gravitacionais, fazendo análogo com o potencial eletrostático. Muito bem, gente. Com essa apresentação, a gente fecha as nossas aulas sobre a mecânica clássica newtoniana tradicional, tá? Com referenciais bem definidos em repouso. E a partir de agora, né, eu vou deixar uma lista de exercícios avaliada para vocês trabalharem em cima dessas discussões, né? A partir disso, na próxima aula, a gente vai trabalhar com sistemas de coordenadas que estão se movimentando em rotação para ser trabalhados. Na primeira aula, o capítulo 1 ali, né, que é as equações de Newton num sistema de coordenadas em rotação, e depois rever a questão da queda livre numa Terra que está em rotação. Gente, obrigado. Tá, a gente se encontra por aí e aguardem, né, que até o final da semana agora vai estar disponível a lista para vocês e a gente vai marcar um dia para conversar e tirar dúvidas. Grande abraço, tchau, tchau.